Boa noite, irmãos e irmãs. Quero saudar a todos na graça e na paz de Jesus Cristo. Nós vamos dar início ao nosso culto essa noite. Eu quero convidar você desde já a abrir a sua Bíblia, conforme indicado aí na nossa liturgia, no Evangelho segundo escreveu São Lucas, em Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Lucas nós vamos ler depois, tá? Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Nós vamos ler aí os versos 16 e 17, onde fala do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Dando início ao nosso culto nessa noite. Diz assim o texto bíblico: Pois não me envergonho do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vamos agora entoar o hino de número 360 do Novo Cântico, todos juntos, para a honra e para a glória de Deus. Erguei-vos, cristãos, Cristo quer-vos de pé, na luta do bem, revelai vossa fé, cingindo a armadura, hoje a Cristo exaltai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Jesus vos remiu, afastai o temor, confiante segui vosso bom Salvador. Na causa de Cristo fervor demonstrai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. As hostes do mal deveis hoje enfrentar, das suas prisões pecadores livrar, de Cristo bem alto pendão levantai, à sombra da cruz, corajosos lutai. Sede fiéis, sede fiéis, sede fiéis, e por Cristo lutai. Vamos orar? Deus, nós estamos aqui, Pai, diante do Senhor. Mais uma semana que se inicia com a graça do Senhor. Mais uma semana desfrutando dos Teus cuidados, da Tua benevolência, da Tua benignidade, da Tua bondade, da Tua fidelidade. E temos visto, ó Deus, em cada coisa que temos feito, em cada atividade, em cada ação, temos visto a boa mão do Senhor sobre nós. Nós Te louvamos e Te agradecemos pelo Teu cuidado. Que nós possamos, ó Deus, de fato sermos servos fiéis ao Senhor. Possamos louvar, adorar, cultuar ao Senhor com a nossa vida, em santidade, dedicando-nos, ó Deus, cada vez mais a contemplar, a magnificar o Teu nome, a espalhar o Teu Evangelho, para que o Teu nome seja glorificado cada vez mais.
Essa é a nossa oração, Deus. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 19. Lerei dos versos 41 até o 44. Lucas, capítulo 41, até capítulo 19, versículo 41 a 44. Diz assim o texto bíblico. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. E dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Nesse momento nós vamos rogar a Deus pela obra missionária. Aqui Jesus está tendo uma visão sobre a cidade de Jerusalém, algumas coisas que aconteceriam. Uma cidade que se recusou a olhar para o Senhor. Nós vamos aproveitar esse momento para interceder pela nossa cidade, para que o Senhor de fato alcance os corações, converta desde o menor ao maior, desde a classe baixa à classe mais alta, que o Evangelho, que é poder de Deus para salvar perdidos pecadores, possa penetrar o coração das pessoas e que mais pessoas possam reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como Senhor de suas vidas, aqui nessa cidade em que o Senhor nos colocou como igreja. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez nós rogamos ao Senhor, Pai. Somos seres tão pequenos, ínfimos. Carecemos do Senhor, do Teu poder para nos firmar, para nos fortalecer no nosso dia a dia. E o Senhor, de uma maneira muito especial, nos escolheu para que estivéssemos aqui, ó Pai, na cidade de Bauru. O Senhor nos chamou para sermos uma igreja relevante na sociedade. A Deus, nós temos sido tão falhos com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para o Teu Evangelho, para a importância da obra missionária, para a importância da evangelização, da obra ativa da igreja na proclamação da palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a valorizar aquilo que de fato tem valor, e a investirmos nisso, ó Deus. Investirmos tempo nessas questões que são tão importantes, ó Deus. Honrarmos ao Senhor proclamando o Teu Evangelho às pessoas que estão aí fora, para que elas se convertam, se arrependam de seus pecados, se convertam, sejam alcançadas por Ti e sejam salvas. Ajuda-nos, como missionários do Senhor, a espalhar a Tua palavra pela cidade de Bauru. Ajuda-nos, Pai, como igreja, a mantermos firme nosso propósito, no foco, que é glorificar o Senhor em missão no mundo. Essa é a nossa oração. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Nós vamos nesse momento cantar alguns louvores. Quero convidar você nesse momento a abrir o seu coração de maneira agradecida e alegre. E vamos cantar ao Senhor alguns cânticos espirituais. És meu pastor e nada faltará, às águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle Tu estás, no controle Tu estás, no controle Tu
estás no controle, tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens, e tu sabes quem eu sou, e criaste o que sou, e tu me amas como sou, e tu me amas como sou, pois no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás, no controle tu estás. Maior que reinos, maior que reis, maior que o mundo e toda a criação, maior que tudo que o homem pode ver. Antes do início era Deus, maior que tronos e que nações, maior que toda ciência e saber. É sobre os bens, riquezas e poder, grande e poderoso é o Senhor. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o meu Senhor. A minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Morreu na cruz, mas ressuscitou, o meu Senhor. A minha dor levou, meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Meus pecados todos perdoou. Morreu por mim, o meu Jesus me salvou. Sobre todas as coisas, amar-te e servir-te é o que eu quero, Jesus, meu pastor.
entregar-me inteiro, ser fiel dispenseiro, fazer o que preciso for, conduzir tua gente, o teu povo querido, privilégio, compromisso pra mim. Ensinar tua palavra, ser coerente no pensar, no falar e no agir. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Eu quero ter tua graça pra mim, mesmo fraco ter força, tua unção sobre mim. Eu quero ser melhor assim, servindo ao teu povo, sendo servo de ti. Amém, meus irmãos. Esse momento de meditação na palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Eu vou ler os versos de 1 a 5. É um pequeno trecho das Escrituras, mas que é de uma profundidade maravilhosa, onde Paulo vai expor aqui o caráter de sua pregação, e ele fala da poderosa mensagem do Evangelho de uma maneira muito profunda, bonita e bela. E eu quero, nesse momento, utilizar esse texto para a nossa reflexão. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, no capítulo 2, versos de 1 a 5. Diz assim o texto bíblico: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Oremos mais uma vez. Santo Deus, nós estamos diante da Tua Palavra. Ajuda-nos nesse momento de reflexão. Que possamos mais uma vez, ó Deus, aprender da Sua Palavra e aplicar na nossa vida, a fim de sermos edificados e firmar-nos na fé no Senhor. Abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero começar aqui fazendo duas perguntas para a gente refletir enquanto o texto vai sendo exposto. A primeira pergunta é: a nossa vida está fundamentada ou está baseada em quê? Qual o significado existencial da nossa vida? Eu pretendo responder essas perguntas à medida que eu for expondo o texto de hoje. Paulo está tratando aqui de uma polêmica que envolve algumas divisões que estão separando, né, a igreja de Corinto por conta de uma disputa de sabedoria humana. Uns diziam que eram da turma de Paulo, outros estavam dizendo que eram de Apolo, outros diziam ainda que era de Cefas, e outros, talvez os mais espirituais nessa igreja, diziam que eram de Jesus Cristo. Paulo conclama esses irmãos a uma unidade de pensamento. Por quê? Porque foi Cristo que morreu por eles na cruz, e não os homens com as suas sabedorias humanas, que eles tanto estimavam, que eles tanto amavam, gostavam, perscrutavam nessas coisas, iam a fundo nesses estudos, na arte da retórica, origina do orgulho e se origina na sabedoria de homens.
E que aos olhos de Deus, esse tipo de disputa que está dividindo a igreja de Corinto é insensatez, é loucura. Porque a verdadeira sabedoria vem de nós entendermos a mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz de Cristo, e é sobre essa mensagem que Paulo vai falar aqui. E essa mensagem ele chama de loucura, escândalo para os homens, mas que para Deus é salvação aos que creem. O apóstolo enfatiza que, ao ir até os coríntios anunciar o Evangelho do Senhor, aí no verso 1, ele não fez isso com linguagem rebuscada, difícil. Não que ele não fosse capaz de fazer, Paulo fez isso várias vezes. Ele era capaz de utilizar a retórica ao seu favor. Mas ele diz aqui que ele não foi com sabedoria humana, aquela que flui de elucubrações e reflexões do coração do homem. Mas ele foi única e exclusivamente com o Evangelho simples de Cristo Jesus. E esse Evangelho que é o poder de Deus. Ele está se referindo à mensagem da cruz, que é a sabedoria divina. É a sabedoria de Deus. Ela era escândalo para alguns, mas para outros, ela era salvação, ela era bênção. Ela era loucura para os gentios, escândalo para os judeus. E apesar dela ser encarada como uma fraqueza por esses que se recusavam a dar ouvir a mensagem da cruz, ela é uma sabedoria divina e ela é o poder de Deus. Então Paulo em nenhum momento se preocupou aqui que a sua linguagem fosse de categoria notável e superior, como eram nas escolas retóricas gregas, mas ele se preocupou em transmitir a mensagem do Evangelho de maneira clara, de maneira que os coríntios pudessem entender o verdadeiro significado do Cristo crucificado. Paulo chegou a Corinto logo após um longo debate lá em Atenas com os filósofos epicureus e estoicos. E ele percebeu que toda essa metodologia retórica, toda essa sabedoria humana da qual ele havia se utilizado para dialogar com esses filósofos havia sido infrutífera. E ele resolveu abrir mão disso quando ele foi até Corinto. E ele levou um evangelho, uma linguagem simples, que eles pudessem entender. Na igreja de Deus não devemos ensinar, ou na igreja de Cristo não deve ser o foco, o ensino da sabedoria humana, a erudição, o raciocínio humano. Mas a ênfase e o foco é na sabedoria divina. Porque é nela que a nossa salvação está fundamentada. Então hoje eu quero falar, à luz desse texto, sobre a poderosa mensagem do Evangelho. A poderosa mensagem do Evangelho. E quero destacar aqui alguns pontos importantes acerca dela. O primeiro ponto é que ela fundamenta-se no Cristo crucificado. Verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo inicia o seu discurso sobre essa mensagem do Evangelho, dizendo que ele decidiu nada saber. Ou seja, foi uma decisão proposital do apóstolo. Ele tinha muito conhecimento em conceitos filosóficos gregos, ele tinha muito conhecimento em retórica humana, mas ele decidiu não utilizar essas coisas na proclamação do Evangelho aos coríntios, tá? Então ele em nenhum momento se deixou levar por essas mensagens impressionistas, né? Se deixou levar aí por um vocabulário mais rebuscado, por conta de retórica humana. Mas ele seguiu diretamente, ele foi mais objetivo, porque aqui ele fala abertamente da mensagem de uma maneira clara, a mensagem da cruz de Cristo. Então a sua preocupação estava em transmitir essa mensagem simples, a fim de que as pessoas que estivessem ouvindo pudessem compreendê-la de maneira clara. O que vem sendo indicado aqui é o cerne da mensagem de Paulo, que é a mensagem da cruz. Ela aumentava ainda mais o escândalo da encarnação e de outros temas que estão sendo tratados sobre o sacrifício de Cristo. Por isso, ele abriu mão aqui de métodos humanos, de impressionismo humano, mas ele se apegou mais firme à mensagem simples do Evangelho. Isso nos faz pensar em pregadores modernos, que usam os seus sermões aí para contar histórias de sabedoria humana, histórias das suas experiências, fogem do tema central das Escrituras Sagradas.
Pregadores modernos que se ocupam em elucubrações humanas de sabedoria, se afastam cada vez mais da exposição das Escrituras, se afastam cada vez mais da sabedoria divina. Pregadores que se ocupam mais ou se preocupam mais com o eu acho do que com o assim diz o Senhor através das Escrituras. E eu acredito, irmãos e irmãs, que como pregadores do Evangelho, aqui eu não estou falando somente para pastores, mas para todos aqueles que se esmeram em transmitir a mensagem do Evangelho, todos esses devem preocupar-se em manter-se dentro dos limites dessa mensagem, da mensagem da cruz, cujo centro seja sempre o Senhor da mensagem e não o mensageiro. A sabedoria humana não pode satisfazer os desejos internos dos homens. A busca pela satisfação plena está em conhecer cada vez mais a Cristo e este crucificado. Essa é a mensagem que traz significado para a nossa existência. Essa é a mensagem que dá significado para a nossa vida. A mensagem da cruz traz salvação aos perdidos pecadores. A mensagem da cruz para alguns ainda hoje é escândalo, é pedra de tropeço. Mas para os que creem é a mais alta demonstração de amor e abnegação. Muita gente utiliza a cruz como símbolo no peito. Alguns ainda tatuam no seu corpo. Mas o cerne, a importância da cruz está longe dos seus corações. Ou seja, não adianta nada você ter uma marca, um símbolo, algo que represente a cruz de Cristo, mas para você a mensagem, o cerne, o significado daquilo estar longe do seu coração. É nessa mensagem da mais alta abnegação, do amor, de perdão, de salvação, que nós devemos nos apegar. Ela deve ser proclamada com constância. Alguns ainda vão se escandalizar, não se assuste. Outros vão dizer que é loucura. Mas há aqueles ainda que se prostrarão diante dessa mensagem divina de salvação aos homens. Foi essa mensagem que Paulo decidiu pregar aos Coríntios. Ele não precisou usar nada além da mensagem pura e simples do Evangelho da cruz. E isso fez com que o poder de Deus se manifestasse na vida desses homens. Nós precisamos então com afinco ensinar o significado da morte e os benefícios da morte de Cristo na cruz aos seres humanos. Perdão de pecados, ressurreição do corpo, vida eterna, entre outros. Esse é o nosso trabalho. Segundo ponto, a poderosa mensagem do Evangelho é anunciada no temor a Deus. Verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo está se despindo aqui de todo orgulho e de toda sabedoria humana. Para um apóstolo e filósofo como ele era, isso aqui era um sinal de submissão à vontade de Deus, submissão ao Deus que ele servia. Ele sabia que em si mesmo nada possuía do poder de Deus e nem da sabedoria divina que eram necessários para levar uma pessoa à salvação. Ele em si mesmo sabia disso. Por isso ele se despe de tudo isso. Ele se esvazia de tudo isso. E aí ele diz, e foi em fraqueza que eu fui até vocês. Ele não tinha nada a oferecer a esses homens a não ser a mensagem do Evangelho. Então essa palavra fraqueza se refere a um estado mental de ansiedade e insuficiência. Mas mesmo assim sabendo da importância do seu ministério, do seu chamado. Ele sofria certa debilidade física, mas aqui ele está se referindo a um estado mental. Por quê? Porque ele foi um homem caçado, um homem perseguido, por conta da fé, por conta do Cristo que ele pregava. Então Paulo, como ser humano, como homem, também passou por picos, problemas com ansiedade, com dúvidas, com temor. Mas ele sabia controlar esses sentimentos e usar isso ao seu favor. Mas ele diz também que foi em temor e grande tremor. Olha que interessante. Paulo foi um grande herói para nós, né? Todos, quando vão falar de um grande herói da Bíblia, uns vão falar de Moisés, outros de Abraão, mas eu posso ter certeza que a maioria vai falar do apóstolo Paulo.
A maioria dos crentes que eu conheço gostam da vida, do ministério do apóstolo Paulo, se identificam com ele. Mas isso não isentou ele de passar por ansiedades. Isso não isentou ele de ter dúvidas, temor. Veja, irmãos, ele está confessando aqui aos coríntios as suas fraquezas. Porque ele era apenas um ser humano igual a todo mundo. Mas perceba que ao enfatizar as suas fraquezas, aquilo que de fato dá força para ele, ânimo para continuar, é a mensagem da cruz. Ele está dizendo, eu não tenho nada em mim. Quando eu fui até vocês, eu fui vazio de mim mesmo. A única coisa que eu tinha é aquilo de valor, de maior preciosidade que eu tenho, e que para mim é o mais importante, é a mensagem da cruz. E é isso que eu trouxe até vocês, porque é isso que importa. Falar sobre Cristo e este crucificado. E isso ele fazia não com suas próprias forças ou capacidades mentais, mas ele fazia na força do Senhor, por impulso único e exclusivamente do poder de Deus na vida dele. E há alguém que tenha dúvidas aí de que Deus agiu na vida desse homem? Se tiver, por favor, me avisem. Eu gostaria de conhecer. Deus agiu de maneira fantástica na vida do apóstolo Paulo. Perceba que ele está estabelecendo aqui um contraste entre os filósofos atenienses, com quem ele havia discutido, com a eloquência, a sabedoria humana. Por quê? Porque eles se gloriavam em suas forças, em suas capacidades de reflexão, de sabedoria, de falar sobre assuntos difíceis, de usar palavras rebuscadas. Mas aquele que busca em Deus, esse é que busca a verdadeira sabedoria. Aqueles buscavam força em si mesmos. E ele fez isso com o objetivo de que essas divisões na igreja de Corinto acabassem, a fim de que a unidade deles prevalecesse, apenas por causa de Cristo e mais nada. Toda a glória deve pertencer a Cristo. Irmãos e irmãs, pregar o Evangelho é uma tarefa árdua e difícil. Paulo passou por isso, sofreu por conta disso, teve medo por conta disso. Os ambientes onde nós anunciamos o Evangelho hoje são ambientes hostis. Naquela época também eram, hoje também são. As pessoas não querem mais ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas querem ouvir aquilo que lhe agrada. Uma mensagem que massageie o seu ego. A mensagem do Evangelho já não atrai tanto. Já não atrai tanto as pessoas. Por isso que os ambientes ainda hoje são hostis. Por isso que a gente tem que aprender com Paulo, que para a gente anunciar a mensagem de Deus, é necessário confiarmos nele totalmente. Porque é ele que provê a força necessária para a gente continuar esse trabalho e não desistir. É ele que provê a força necessária para que a gente se esmere cada vez mais nisso. Em pregar o seu Evangelho, que é poder para salvar. E a gente tem que fazer isso com o objetivo de cumprir o nosso propósito como igreja. Uma igreja missionária, uma igreja que evangeliza, que se esmera no trabalho da pregação. Para a gente anunciar o Evangelho com o poder de Deus, a gente precisa estar consciente das nossas fraquezas, encará-las com respeito, não achar que você é super-homem, bater no peito e falar, eu vou enfrentar. Não. Dizer, Senhor, eu não estou conseguindo, eu preciso do Senhor. Eu me submeto a Ti, porque eu creio que Teu Evangelho é poder. Eu me esvazio de mim mesmo. E com essa humildade, chegando diante de Deus, sabendo que a gente está diante de uma tarefa magnífica, esplêndida. Por nós mesmos, não conseguiríamos. Somos incapazes de anunciar essa mensagem. Nós dependemos da força do Senhor. Totalmente. Terceiro, a poderosa mensagem do Evangelho é com demonstração do poder de Deus. Verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder. O apóstolo deixou muito claro que a pregação dele, a doutrina, não seguia o exemplo, ou o parâmetro, o modelo dos filósofos gregos do seu tempo. O seu discurso e a sua pregação não consistiam em palavras de persuasão.
de convencimento, de sabedoria humana. Ele está descrevendo aqui o Evangelho, a sua mensagem, a mensagem que ele pregava. Por isso que ele chama de a minha mensagem, a minha pregação. Paulo era capaz de apresentar o Evangelho com palavras rebuscadas e cheio de profundidade epistemológica, se preciso fosse. Ele fez isso. Se você quiser, pode conferir Atos 17, Atos 26. No entanto, aqui ele recusou proclamar sua mensagem nesses modos, para mostrar que a sabedoria não pode se originar no homem, mas a sabedoria que dá vida, que sustenta os seres humanos, ela se origina em Deus. E é essa sabedoria que os coríntios precisam, e é essa sabedoria que nós precisamos para viver. É essa. E ele fez tudo isso em demonstração do Espírito. Tudo que foi feito no ministério do apóstolo Paulo, as mensagens aos coríntios, foi feito em demonstração. O que é isso? Ele não ficou só na parte teórica. Eles puderam sentir. Eles puderam experimentar, através de sinais e efeitos poderosos, a presença do Espírito Santo. Essa palavra demonstração denota não meramente abstração, mas eram plausíveis. Eram reais para aquelas pessoas que estavam ouvindo este homem pregar. Demonstrações feitas pelo próprio Espírito de Deus na vida deles. Era evidente o ministério do Espírito Santo em sua vida, em sua pregação. Os coríntios deveriam saber que eles eram frutos da obra do Espírito Santo e não de obras retóricas, de sabedorias humanas. Mas era obra do Espírito. O próprio Paulo vai enfatizar esse caráter da obra do Espírito Santo na vida deles. Vai dizer que eles são templos do Espírito Santo. Vai dizer que eles possuem dons do Espírito Santo. Que essa obra é exclusiva do Espírito Santo. Não é de homens, mas é de Deus. Ele fez isso em demonstração de poder também. Esse termo significa que a poderosa mão de Deus estava agindo sobre a vida dos coríntios enquanto Paulo pregava. Fez isso várias vezes, de várias formas. É um confronto aqui entre o poder dos homens, que os coríntios, gregos, tanto gostavam. É um confronto a esse poder, essa sabedoria dos homens, contra o poder de Deus. O poder dos homens é fundamentado em elucubrações humanas, em evidências humanas, ou seja, são falíveis. Mas o poder de Deus é baseado na mensagem do Evangelho, é personificado em Jesus, e ele suplanta todos os outros. Quem dispõe dessas provas, dessas evidências do poder de Deus e da demonstração do Espírito, não precisa de habilidades retóricas para validar a sua mensagem. Sem elas, nada aproveita os que usam e abusam das retóricas, muito menos os seus ouvintes. Mas aqueles que usam dessas evidências do Espírito Santo, esses sim, são cheios do Senhor. O que confirma a validade da mensagem é o poder de Deus. É o significado, a essência da mensagem, não o mensageiro. A nossa fé, irmãos e irmãs, não está fundamentada em abstração, mas ela está fundamentada em algo concreto, que pode ser sentido, experimentado no poder de Deus. A nossa fé está firmada na mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Muitos dos que estão me assistindo hoje experimentaram, ou têm experimentado esse poder divino de transformação em suas vidas. Quantas pessoas não poderiam contar as suas experiências de conversão e como Deus falou ao seu coração através de uma mensagem que o pastor pregou? Era o pastor? É claro que tem toda uma preparação do pastor, orar, estudar seriamente as Escrituras. Mas a palavra de Deus, ela não precisa ter enfeites, ela não precisa se moldar a métodos retóricos. Ela é poder. Ela é poder de Deus para a salvação. Quarto e último ponto. A poderosa mensagem do Evangelho tem como objetivo firmar-nos na fé. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por que Paulo rejeitava tanto aqui as palavras de persuasão e sabedoria humana?
Ora, ele pregou o evangelho aos coríntios. Essa pregação foi no poder de Deus e na demonstração do poder de Deus. Essa pregação resultou na fé que eles tiveram em Cristo. E ele fez isso para mostrar que a fé se origina em Deus e não na sabedoria humana, ou palavras persuasivas. A fé se origina em Deus, é confirmada por Deus. Se a pregação do apóstolo se apoiasse única e exclusivamente na força de eloquência, ela poderia muito bem ser desperdiçada, ser jogada fora. Mas não, o seu fundamento está no poder de Deus. Calvino diz que ninguém pode ter por genuína a verdade que se apoia na excelência da oratória. A gente em nenhum momento exclui a oratória. Nós sabemos que ela serve, nós não negamos isso. No seminário a gente tem aula de retórica, de oratória, que é a homilética, né, a arte da pregação. Mas a gente sabe que a gente não pode depender única e exclusivamente dela. Se o pregador não falar no poder de Deus, ele mata o seu público. Pode ser eloquente o que for, pode ter palavras bonitas, pode ter um dicionário na cabeça. Se ele não for um homem de oração, se o seu sermão tiver apenas palavras, serão apenas palavras e mais nada. Se tiver apenas sistemas, métodos, será só isso. A verdade do Evangelho é mais notável que qualquer método humano, irmãos e irmãs. A pregação de Paulo entre os coríntios brilhou com tal intensidade que removeu da vida desses irmãos qualquer obstáculo, sem necessidade de qualquer eloquência, sem necessidade de que ele usasse dos seus conceitos filosóficos para provar, para persuadir alguém. Por quê? Porque o Evangelho é poder por si só. É nele que a nossa fé está fundamentada e firmada. Se a nossa fé fosse originada na sabedoria humana, com toda certeza ela fracassaria. No entanto, ela repousa em Deus. E é Ele que nos dá força para a gente encarar a vida e preservar a nossa integridade enquanto nós caminhamos aqui nessa terra. Os coríntios precisavam saber que a fé deles estava fundamentada em Deus. Perceba que Paulo utiliza aí o termo sabedoria humana, essa expressão, né, sabedoria humana, mostrando que muitas pessoas, infelizmente, estavam firmando a sua vida, ou lançando os seus fundamentos em convicções e concepções de sabedoria humana. Hoje em dia, muitas pessoas fazem a mesma coisa. No entanto, esse conhecimento, essa ideia é falha e logo vai levar a pessoa ao fracasso. Enquanto que a sabedoria de Deus é eterna e imutável. É nela que nós precisamos nos firmar. É nela. Tem um outro estudioso chamado Robertson Plummer, que diz que aquilo que depende de um argumento engenhoso fica à mercê de um argumento engenhoso ainda maior. Ou seja, aqueles pregadores que se utilizam de historinhas para tentar sustentar os seus argumentos, eles vão precisar de histórias muito maiores, muito melhores, para poder sustentar os seus argumentos. E no final das contas não vai passar de historinha. Mas a fé, que em sua raiz consiste de confiança pessoal, se origina do contato vital da personalidade humana com a personalidade divina. Suas afirmações não são meras declarações abstratas, mas envolvem a experiência do livramento pessoal. Paulo demonstra que a sabedoria humana é algo fora de lugar na igreja cristã. Por isso que os coríntios criaram facções. Porque eles estavam persuadidos de que a sabedoria poderia servir para alguma coisa relacionada à sua fé. Não! Paulo diz de maneira nenhuma. A nossa fé se apoia no poder de Deus. Lá é a sua origem. É nele que nós temos de nos firmar. Somente esse poder deve nos motivar, inspirar. É isso que nós devemos buscar como igreja. Deus opera a fé em nossa vida enquanto o evangelho verdadeiro está sendo anunciado. Por isso que é importante que nós pregadores, ou você que prega o Evangelho, se esmerem na prática do estudo sério das Escrituras. Se esmerem em anunciar as verdades de Cristo. Isso me faz lembrar aquela famosa frase de John Wesley. Coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Irmãos, se nós não formos homens, mulheres, piedosos e piedosas, homens e mulheres de oração, que se dedicam,
que levam a sério as coisas do Senhor, a nossa pregação não passará de meras palavras. Porque é através do Evangelho, que é poder de Deus, que Ele opera a fé na vida das pessoas. O Senhor, através do Espírito, nos leva a uma fé que é seguida de conversão. E quando a gente pede sabedoria a Deus para lidar com as dificuldades da vida, nós podemos sim experimentar do poder de Deus que opera em nós, por conta da fé que nós temos nele. Mas essa fé é gerada por conta do Evangelho, que é poder de Deus. Se nós não nos esmerarmos em anunciar isso, com afinco, com dedicação, com profundidade, não com palavras rebuscadas, bonitas, não com conceitos filosóficos de sabedoria humana, não com persuasão, mas no poder de Deus. É no poder de Deus que essa mensagem precisa ser anunciada. Porque é nela que a fé das pessoas está firmada. É nela que a fé das pessoas se firmará, aquelas que conheceram a Jesus Cristo. Eu quero concluir enfatizando o tema do sermão e os pontos que se seguem. A poderosa mensagem do Evangelho fundamenta-se no Cristo crucificado, é anunciada no temor a Deus, é com demonstração do poder de Deus e tem como objetivo firmar-nos na fé. Lembra daquelas duas perguntas iniciais? A nossa vida está fundamentada em quê? Ora, na poderosa mensagem do Evangelho. Qual o significado existencial da nossa vida? Nós existimos para a glória de Deus. Enquanto pregamos o Cristo crucificado, anunciando em temor, com demonstração de poder, a fim de nos firmar cada vez mais nele com fé. Que Deus assim nos abençoe e também nos ajude. Nós vamos entoar mais um hino nesse momento, o hino de número 144. Em seguida vou fazer mais uma oração encerrando e impetrarei a bênção. Cantemos todos juntos o hino de número 144. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim.
Oremos, irmãos e irmãs. Pai bendito, obrigado pela sua palavra, por esses momentos de meditação e reflexão na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. Peço que o Senhor nos abençoe, Pai, diante dos desafios que nós temos aí fora, como uma igreja missionária, como uma igreja que evangeliza, como uma igreja que investe em missões, como uma igreja que tem um propósito, que tem um foco, que tem um alvo. Que o Senhor continue nos sustentando como igreja, Deus. Que essas palavras venham nos fortalecer. Sejamos sempre preparados, Deus, para anunciar essa poderosa mensagem do Evangelho que pode salvar vidas. Ajuda-nos, Senhor, a anunciá-la com temor e tremor, sabendo que nós temos nos fundamentado no Cristo crucificado, que possamos pregar essa mensagem com demonstração do poder de Deus, porque sabemos que Ele é que pode salvar, converter, perdoar vidas, com o objetivo de firmar as pessoas na fé. Ajuda-nos, Pai. Possamos fazer isso todos os dias da nossa vida, até o dia que o Senhor nos chamar para a glória. Abençoa a nossa semana. Seja uma semana vitoriosa em sua presença. Seja uma semana proveitosa. Que aproveitemos como igreja as oportunidades que estão diante de nós para anunciar essa poderosa mensagem do Evangelho que salva perdidos pecadores. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Recebei a bênção, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, que as consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com todos vocês, irmãos e irmãs, hoje e para todos sempre. Amém e amém.